temos falado de restituição, e o que eu vou falar está ligado a isso também. Está ligado à restituição, está ligado ao Senhor ser o nosso vingador, aquele que também vai fazer o acerto de contas contra todos e tudo aquilo que se levantou contra nós. O texto que eu quero compartilhar está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 30. Pode projetar para nós, o nosso PowerPoint está no jeito. O tema da nossa mensagem é: o acerto de contas vem. Hebreus, capítulo 10, verso 30, diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Eu quero falar sobre isso hoje com você. E na sequência nós vamos participar da mesa do Senhor. Hoje é um culto especial, culto de ceia, o primeiro domingo do mês e o primeiro domingo também do ano de 2025. Mas quando nós falamos desse assunto, um assunto que não é muito falado, não é muito compartilhado no meio da igreja. Na verdade, muitos acreditam que por causa da graça do Senhor, esse assunto nem mesmo deveria ser mencionado. Parece que se contrapõe graça e vingança. Alguém se vingar, parece contraditório à graça. Por isso, muitos não falam e é um assunto muito pouco falado. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre esse acerto de contas que está marcado, que está registrado aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 30. Todas as vezes que nós falamos de acerto de contas, que esse dia chegará, quantos já conhecem a passagem que diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo? E para muitos isso gera um friozinho na barriga. Antes de conhecer a graça, antes de conhecer o Evangelho puro, simples, genuíno, sem mistura, eu confesso que eu tinha medo dessa verdade, de comparecer diante do tribunal de Cristo, porque eu sempre tinha comigo que não vai sobrar coisa boa para mim ali, e eu acredito que essa é a mentalidade da maioria dos cristãos. Vai dar ruim na hora que eu estiver ali diante do Senhor, porque você começa a se avaliar, você começa a olhar para você, para o que você fez e para o que você está fazendo. Você olha para as suas atitudes, você está olhando para si e não olhando para Cristo. Você, quando olha para si, você está excluindo o sacrifício de Jesus. Logo, sem o sacrifício de Jesus, você fica com medo do tribunal. O tribunal de Cristo vai gerar muito medo mesmo. Por isso, nessa noite é importante que você entenda: se você nasceu de novo, você é filho de Deus, você deve esperar esse dia com grande expectativa. Esse dia não deve te assustar, pelo contrário, você tem que estar animado, empolgado. Eu vou confessar para vocês, eu creio que o Senhor a qualquer momento vai voltar. A volta do Senhor está mais próxima do que você e eu imaginamos, e eu espero tão alegre por esse dia. Não fico com medo, assustado. Ah, pastor, porque você é perfeito? Não sou perfeito, mas Cristo é perfeito. Eu não estou apoiado em mim, na minha justiça, eu estou apoiado na justiça dEle. Eu estou apoiado naquilo que Ele fez por mim na cruz, e hoje é dia de lembrarmos disso. O sacrifício de Jesus, o corpo dEle representado pelo pão que foi partido, o sangue dEle representado pelo suco de uva ou vinho, que foi derramado ali por nós. Isso me dá esperança. Isso faz com que eu entre na presença do Senhor, no Santo dos Santos, confiadamente, sem ficar com medo de retaliação, de punição, ou do próprio juízo de Deus, porque eu já fui justificado por Ele. Por isso você não deve se desesperar, ficar desanimado. Ah, está chegando o dia do acerto de contas. Meu Deus, eu estou preocupado. Preste atenção, o dia do acerto de contas vai chegar. E esse dia tem que ser um dia que você espera ansioso, com alegria. Eu vou te mostrar por quê. Você precisa ficar com grandes expectativas e feliz.
Eu quero mostrar para você esse texto. Quero que você se atente para ele, para algumas palavras aqui desse texto, olhando para o significado original grego. E você vai ver que é muito diferente daquilo que você e eu acabamos de ler apenas no português. O texto diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Logo você já fica: eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, quando você lê dessa forma, te dá um friozinho mesmo na barriga, alguma coisa aí não está muito legal. A primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção é a palavra vingança. No original, significa retribuição, fazer justiça a todas as partes, absolvição, absolver o que está sendo injustiçado. Segunda palavra, retribuirei. O Senhor diz que Ele vai retribuir, que significa devolver, dar o que é de direito. Terceira palavra, julgará. Julgará o seu povo. Quer ser chamado a julgamento para que o caso seja examinado e julgado. É emitir uma decisão judicial, se pronunciar no caso do seu povo. Então, o texto ele poderia ser lido da seguinte forma, sem nenhum prejuízo interpretativo. Vamos ler. Diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim compete fazer justiça e devolver a cada um aquilo que lhe é de direito. E outra vez, o Senhor se pronunciará no caso do seu povo e emitirá uma decisão judicial. Percebe como ficou diferente? Percebe como você, lendo dessa forma, já deu uma diferença muito grande. Preste atenção, meu irmão. Quando você recebe a revelação da palavra de Deus, de que Deus está vendo tudo o que está acontecendo com você, de que Deus está vendo todas as injustiças que você tem sofrido, que Ele está vendo toda humilhação que você tem passado, mas escute, apesar de tudo isso, o Senhor se levantará a favor do seu povo e julgará a sua causa. Veja, quando você tem revelação disso, certamente o resultado desse entendimento claro no seu espírito redundará em um sentimento de muita alegria, não é verdade? Agora você tem esperança, você fica feliz. Olha, o Senhor está vendo o que eu estou passando, as humilhações que eu sofri, calúnias, injúrias, quantas coisas eu sofri, mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo o que você está passando, eu sei cada situação adversa que você tem enfrentado, eu não estou fora do controle, eu sei de tudo, eu estou vendo tudo. Preste atenção, quando você tem essa consciência, agora você pode dormir e acordar em paz. Sabe por quê? Porque agora você está liberto de todo sentimento ruim que tem oprimido as pessoas, que vivem amarguradas, sendo tentadas a fazer ali justiça com as próprias mãos. Quando essas pessoas não têm esse entendimento, essa revelação, elas vão buscar fazer justiça com as próprias mãos. Elas vão querer se vingar. Me oprimiram, me humilharam, me defraudaram, me caluniaram. Todos que fizeram isso vão pagar. E essas pessoas, elas ficam com isso aqui, ó, no seu interior, carcomendo-as. Aquilo ali vai gerando feridas. Aquilo ali tira a noite de sono dessas pessoas. Elas não conseguem ter paz, elas não conseguem ficar bem, ficam depressivas, começam a tomar remédios, medicamentos fortes, começam a ser acompanhados por psiquiatras. A vida dessas pessoas vira uma loucura, tudo porque elas não entendem essa verdade. Ah, eu fui injustiçado, eu fui abusado quando criança, me fizeram mal.
E essa pessoa tem aquilo ali, ó, no seu interior, ela não foi curada. Mas por que, pastor, que ela não foi curada? Porque ela não sabe que ela tem alguém que é por ela e que vai julgar a causa dela. E não é qualquer pessoa, é o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o seu Pai, é o seu Deus, é o seu Salvador. Não ficará por isso mesmo. Pastor, quais são as implicações práticas na vida da pessoa que tem essa revelação? Preste atenção, em primeiro lugar, quem crê que o dia do acerto de contas vem, rejeita o espírito de vitimismo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó. Irmão, rejeite o espírito de vitimismo. Diga para ele, você não é vítima. Quantas pessoas estão com a vida travada? Sabe por quê? Porque se alimentam diariamente com esse espírito de vitimismo. E sabe, quando eu falo de vitimismo, eu não estou citando o vitimismo de uma pessoa que sofre todo tipo de assédio, quer seja moral, sexual, psicológico. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma condição existencial doentia, que busca responsabilizar os outros por tudo que acontece ou deixa de acontecer na vida delas. É o governo. É o presidente da república. Por que eu não prospero? É porque a economia é o taxade. Por que isso? Por que aquilo outro? Porque meu pai não me ensinou. Porque minha mãe não me deu uma boa educação. Porque eu apanhei demais quando era criança. Aí tudo ele vai achar um culpado. Esse espírito é maligno e tem travado muita gente, porque elas não assumem a responsabilidade. Elas não assumem aquilo que elas deveriam pegar e falar assim, eu sofri, eu fui lesado, eu passei por isso mesmo, mas eu tenho uma certeza, eu tenho um juiz que é fiel, eu tenho um reto juiz que é por mim, eu tenho um Deus que me ama e que julga as minhas causas. Ela não fica lá, coitadinho de mim. Não, eu já falei, você não é coitado, você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Sabe, a palavra de Deus mostra, meu irmão, que o problema do vitimismo começou lá atrás, há muito tempo, no Éden. Quando, tentando se justificar diante de Deus, Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele errou e botou a culpa em quem? Na mulher. Podia ter reconhecido, eu era para cuidar da mulher, não cuidei, deixei ela conversar com a serpente, a culpa é minha mesmo, Senhor. Faltou hombridade, faltou reconhecer. Fala, me ajuda, Senhor, eu vacilei. Não, é a mulher que o Senhor me deu. Aí foi para a mulher, o que a mulher falou? Foi a miserável da serpente que o Senhor criou. No final, de quem é a culpa? Deus é o culpado. Quando você se faz de vítima, sempre você culpa Deus no final das contas. Ele errou em você existir, Ele errou em você nascer, Ele errou em fazer você nascer na família que você nasceu. A culpa é dele. Percebe porque isso paralisa e trava? Essa tática do vitimismo não adiantou diante do Senhor. O que ele fez? Ele disciplinou o homem e a mulher, amaldiçoou a serpente pela sua maldade. Está lá no capítulo 3 de Gênesis. Os irmãos que estão lendo a Bíblia comigo já passaram por ali, já viram tudo isso. Não sei se tem gente aqui, eu acho que tem gente até bem mais antiga do que eu. Mas quando eu era criança, eu nem sou antigo, né? Aí tem uns antigos aqui. Antigo não, pastor, experiente. Mais experiente, mais maduro. Quando eu era criança, eu assistia um desenho. Tinha um personagem animado chamado Hard. Alguém lembra dessa hiena, Hard? Que sempre dizia, ó vida, ó céus, ó mundo cruel. Era uma hiena depressiva. Já tinha depressão naquela época. E essa hiena era uma hiena depressiva. Hiena é o oposto, que hiena fica com aquelas risadinhas sem vergonha, né?
Nesse desenho hard, essa hiena depressiva sempre levava com pessimismo as aventuras com o amigo dela, o leão, hippie. Quantos são como essa hiena? Muitas pessoas estão vivendo da mesma forma, diante de um vitimismo emocional, que é muito prejudicial à vida espiritual. E quando eu falo a vida espiritual, isso envolve toda a sua vida. Se você não prospera espiritualmente, você vai ter uma vida bagunçada em todas as esferas, física e emocional também. Isso é terrível. Pessoas assim vivem amarguradas, elas somatizam suas emoções em diversos tipos de enfermidades, porque elas estão sempre buscando um culpado. Sempre tem uma pessoa que é o responsável pela sua condição, pelas suas perdas, pelas suas derrotas. Preste atenção, somente a revelação de que há um Deus que tudo vê e que julga a nossa causa, pode de fato nos dar segurança de que o acerto de contas virá, e que nós não ficaremos no prejuízo. Eu creio, não vou ficar no prejuízo. Se eu ficasse me lamentando pelas condições que a minha família teve quando eu fui criado. Eu falo isso e não falo com vergonha nem reclamando, mas eu nunca estudei em uma escola particular em toda a minha vida. Eu não sei o que é estudar numa escola particular. Toda a vida estudei em escola municipal, estadual. Todo tipo de aluno, gente terrível, gente má, tráfico diante dos meus olhos, pessoas, sabe, grupinhos de gangue. Quantos apuros já passei, mas nunca culpei o meu pai e a minha mãe por isso. Não puderam me dar uma escola particular, está tudo certo. Me criaram com todo o esforço que eles puderam, me deram o melhor que eles puderam, e eu sou grato a Deus pela vida deles. Eu podia ser de vítima e falar, por isso eu não posso crescer e não posso avançar. Não, eu decidi ir por outro caminho. Eu conheci o Senhor na minha adolescência e falei, nele a minha vitória é garantida. Eu posso concorrer com qualquer um, até com quem estudou a vida toda na particular. Se eu quiser competir, concorrer ali por uma vaga na faculdade, eu vou buscar e eu vou passar, porque o Senhor é comigo, Ele é quem me dá a vitória. Mentalidade muda, porque é a mente de Cristo, mente de campeão, de vencedor. Você pode escolher, dar um de vítima, ou falar, o Senhor é comigo, Ele julga as minhas causas, o que eu não pude ter, que os meus pais não puderam me dar, e está tudo certo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai Celeste, Ele é dono de todo ouro e toda prata, Ele vai poder me dar. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua decisão? Você está caçando culpado? Essa pessoa amarga, cheia de rancor, raiva. Se for assim, eu quero dizer para você, a dupla honra de Deus não pode vir sobre você. Estamos falando que o ano da restituição é o ano que você vai receber dupla honra. Mas se houver rancor, mágoa, ressentimento, ficar caçando culpado, não há dupla honra para você. Eu não me canso de meditar na história de José. Passou por tantas situações que poderiam paralisá-lo. Esse era o irmão que podia às vezes falar assim, não vou para o culto. Não vou porque eu estou passando por tanta coisa, pastor. Mas eu vejo irmão que fala assim, não vou para o culto. Por quê, irmão? Porque estou triste. Não vou para a célula. Por quê, irmão? Estou meio desanimado, as coisas, minha finança não está muito legal. Quando o cidadão deveria ir para o culto, quando ele deveria mais ainda ir para a célula, é quando ele fala, não vou. Quando mais ele precisa de ajuda, ele corre do lugar que pode ajudá-lo, que é na célula, que é no culto, que é no discipulado. Eu fico imaginando esse irmão tristinho, que quer desistir de tudo, de Deus, da igreja. Eu fico imaginando se acontecesse com ele o que aconteceu com José. Eu acho que ele se matava, tirava a vida, porque ele para por pouco, por uma tristezinha. José foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos,
jogado num poço pelos irmãos, vendido por uma caravana de ismaelitas pelos irmãos. Chegou lá, na potência do mundo, como escravo no Egito. Na época, morar no Egito poderia ser bom, mas para estar lá nas cabeças. Mas para ser escravo, não. Aí ele é acusado de assédio sexual, é preso. Quanta calúnia, quanta coisa ruim acontecendo com aquele homem. Aí ele ajuda um rapaz, um mordomo, fala: ó, quando você for solto, lembra de mim. Ele falou: beleza. Foi solto, esqueceu de José, não mencionou José para Potifar. José foi esquecido. Já não bastava tudo que ele estava passando, e ainda a pessoa que ele ajudou não retribuiu ajudando. E ele tinha tudo para desistir, para se esquecer de Deus e falar: Senhor, o Senhor não é fiel, o Senhor não cumpre as promessas. O tempo passou e nada. Sabe, o mordomo talvez não era uma má pessoa, talvez muito ocupado, atarefado, se esqueceu. Sabe, irmãos, todos nós temos que lidar com promessas quebradas. Todos nós temos que lidar com gente que não cumpre a sua palavra. Isso nos machuca. Eu falo para você, você quer arrumar problema comigo, é falar alguma coisa para mim e não cumprir, você arruma problema comigo. Você não precisa me prometer nada, mas se prometer, você cumpre. Eu sou pior do que aquela turma das antigas. Falou, está falado. Precisa de contrato, não precisa de nada. E se eu falar para você também, é assim que eu vou fazer, você pode me cobrar. Porque se eu não fizer, eu vou pagar com juros e correção. Sou muito sistemático com isso. Tem uma coisa que às vezes o diabo usa para me travar isso, com pessoas que não têm palavra. E a pior coisa é lidar com crente que não tem palavra. Porque crente, na minha cabeça só tem uma coisa: crente falou, está falado. Era para ser assim, sim ou não? Você consegue imaginar Jesus falando assim: ó, Rebeca, vou fazer assim na sua vida. Aí Rebeca fica na expectativa. Aí ele fala: glu glu, te peguei, pegadinha do malandro, Rebeca. Consegue imaginar Jesus? Mas tem irmão que é assim: você acreditou mesmo, irmão, que eu ia fazer isso? Eu acreditei, porque eu sou homem, você é homem também. Você falou, por que você não fez? Homem faz o que fala. Cristo é assim. Seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso é do diabo. Essa é a palavra do homem de Deus, essa é a vida do homem de Deus. Quantas vezes nós estamos contando com as pessoas, mas eles se esquecem de nós. Promessas quebradas de homens. Eu quero dizer para você, não são esquecidas por Deus. Deus não se esquece. Parecia que José ia acabar no prejuízo com todas aquelas coisas injustas. Traição, rejeição, mentira, promessas quebradas. Mas a verdade é que as pessoas não podem impedir o propósito de Deus nas nossas vidas. Ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: irmão, ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. O que Deus tem para você vai se cumprir. Veja, você precisa saber disso. Ah, pastor, sim, o meu chefe pode impedir, o meu pai pode impedir. Preste atenção, se o seu chefe, o seu pai, ou seja lá quem for, pode impedir o plano de Deus na sua vida, ele seria mais poderoso do que Deus. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Se Deus falou, vai acontecer. O que Deus reservou para você, vai acontecer. Olha para José, depois de 13 anos, todas as probabilidades eram contra ele. Mas um certo dia Faraó mandou buscá-lo, para que ele interpretasse o seu sonho. Sabe como é que foi isso? Repentino, de repente. Eu gosto desses de repente de Deus. De repente Deus muda tudo. Você está lá no fosso, de repente Deus fala assim: pum, vou te colocar aqui, ó, no pedestal.
vou te colocar para governar. Eu vou colocar você para brilhar e a sua luz vai incomodar muita gente. Que eu te criei é para isso, é para brilhar a minha luz, é para fazer a diferença. Eu te criei para ser cabeça. Eu te criei para influenciar. Ele acordou de manhã na cadeia, foi dormir à noite na casa do primeiro-ministro. De repente, o que aconteceu, pastor? Só Deus acertando as contas. Chegou o dia de Deus acertar as contas. Pastor, está demorando. Pois é, José esperou 13. Você pode esperar 1, 2, 3, não sei, o tempo de Deus na sua vida. Apenas, eu posso te dizer uma coisa, persevere, vale a pena. Continue fazendo a coisa certa, que Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ele vai trazer o acerto de contas, o acerto de contas será feito. Você não vai ficar no prejuízo, você pode dizer amém? Eu quero te lembrar mais uma vez, meu irmão. Deus, Ele não fez nada com os irmãos de José, que o traíram, que o lançaram no poço, que o venderam, e nem com aqueles que prejudicaram a José. Deus não fez nada com eles. Não perca tempo desejando que Deus faça mal para as pessoas que fizeram mal para você. Eu já vi muitos crentes fazendo isso. Senhor, desce fogo, manda fogo. Como assim? Você quer que o cara que devia você e não pagou, desça fogo? Queime, mate essa pessoa? Tem uma mulher, ela comprou um emagrecedor. E aqui eu costumo, se a pessoa compra, eu falo assim, não, pega, depois você acerta. Aí, minha madrasta tem loja de emagrecedor, e nós abrimos essa loja aqui, fechou, e muitos clientes mantêm esse emagrecedor aqui. Essa pessoa é policial. E eu falei, ainda mais policial, rapaz. Mulher ainda. Já é policial, ainda mulher. Eu falei, mulher é mais certinha, né? Me bloqueou no WhatsApp, não responde, não paga. Aí eu falei, Senhor, veio o desejo de orar para matar ela. Mata essa. Como é que faz isso comigo? Na hora vem esses pensamentos. O senhor podia matar essa mulher, dar uma chacoalhada nela para ela aprender que não pode ficar fazendo isso. Está errado. Me veio, não fiz nada disso, tá? O Espírito de Cristo é mais forte. Aí eu falei assim, eu vou lá no batalhão, vou envergonhar ela lá. Você imagina? Aí Deus falou, não, que conversa é essa? Deixa pra lá esse negócio. Eu falei, tá bom, Senhor, já deixei. Deixei, falei, tá tudo certo. Mas qual que é o sentimento? É um prejuízo pequeno, irmão, mas muito pequeno. Mas já me deixou indignado. Por quem é a pessoa, pela posição que ela ocupa. Esse sentimento está em todos nós. Nós somos tentados a pedir para que Deus faça algo para essas pessoas, que elas sejam punidas. Quero dizer para você, não é esse o acerto de contas de Deus. O dia do acerto virá. Todos os que mentiram, caluniaram, zombaram, terão de reconhecer o favor de Deus sobre você. Há uma promessa dos céus para a sua vida. Isaías capítulo 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Preste atenção, em vez de você se concentrar em quem errou com você, coloque seus olhos em Cristo. Coisas foram feitas para o seu mal, mas Deus vai converter tudo para o seu bem.
fique com essa mentalidade de vítima e nem uma mentalidade de vingança. Não, 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 pare com isso. Em lugar da vergonha, o Senhor lhe dará dupla honra. Você crê que o acerto de contas de Deus vem? Em segundo lugar, para encerrar e nós orarmos, quem crê que o dia do acerto de contas vem, rejeita esse espírito de vingança. É esse que eu acabei de falar. Desce fogo, Senhor. Que o batalhão pegue fogo e só ela queime. Aí você não pensa quantos outros vão ser prejudicados por causa. Não, não. Nem ela e nem ninguém, Senhor. Não houve essa bobagem, Senhor. É só uma vontade. É só a justiça própria. É só a minha carne gritando. Esses dias o Breno teve um negócio menor ainda. Eu nem vou falar de valor, mas que ele ficou birrado também. Até que ficou com o carregador. Vem todo mundo, coisas pequenas ou grandes. Não é a questão do valor, é a questão da atitude. Você não espera isso das pessoas, porque a sua régua é você. Pessoas normalmente muito desconfiadas, por que elas são desconfiadas? Porque elas não são dignas de crédito. Pessoas que são muito assim, ó, tranquilas, essas pessoas são dignas de crédito. Ela não fica olhando se vão bater a carteira dela. Pessoas que desconfiam de tudo que você fala uma coisa e fala, ah, mentira. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso. Normalmente o mentiroso ele desconfia de todo mundo, porque a régua dele é ele. O ladrão acha que todo mundo vai roubar, porque a régua dele é ele é ladrão, ele acha que todo mundo rouba, a carteira dele está sempre bem escondidinha. A nossa régua é essa, é o Espírito de Cristo, eu confio em você. O que você fala para mim, você não precisa provar. O irmão chega e fala, pastor, está assim, estou falando, pastor, quer que eu chamo fulano? Eu falo, irmão, o que você falou para mim já vale. Não, eu tenho a prova aqui. Não precisa não, sua palavra para mim vale. Está tudo certo. Sabe, a palavra de Deus é muito clara. Quando diz o Senhor é o vingador. Ele é aquele que retribui. Preste atenção, o Senhor é gracioso, mas Ele não é neutro. Ele não é neutro. Deus sempre se posiciona e a seu tempo faz justiça. Você precisa entender isso. Há uma advertência muito séria do apóstolo Paulo para aqueles que defraudam seu irmão na questão sexual, por exemplo. Ele diz que Deus é o vingador, está lá na primeira carta. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 4, diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Sabe quem falou isso aqui? O apóstolo da graça, Paulo. Ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus, não. Ele está dizendo que Deus nunca é neutro. Quando dois filhos chegam diante dele com uma causa para ser julgada, ele vai julgar. Ele não vai ficar em cima do muro, ele não é neutro. Se alguém defraudar ao seu irmão nessa questão sexual, vai sofrer a disciplina do pai. Como assim, pastor? Se alguém possuir a mulher do irmão, ou se alguém aproveitar de uma irmã com palavras lisonjas, com o fim de seduzi-la e enganá-la, o Senhor será o vingador. Quantas vezes eu falo para os jovens, falo, irmão, se você não gosta, não fica dando esperança. Dar esperança é defraudar. É muito comum ficar ali, tal, só porque gosta do carinhozinho, gosta da proximidade, tal, mas ele não gosta. E fica dando esperança, aí a moça fica cheia de esperança, se apaixona, o coraçãozinho dela fica batendo a 1000. Aí quando ela pensa que vai acontecer alguma coisa séria, ele fala assim, você está pensando o quê? Não, mas você não gosta de mim?
Você é louca? Fere a moça. Isso é defraudar. O Senhor está dizendo, eu vou me vingar. Eu não vou ficar neutro com relação a isso, eu vou disciplinar. É muito comum isso. Pessoas com intenção sexual fazem isso frequentemente. Paulo está dizendo. Nunca trate, meu irmão, o pecado de forma displicente, muito menos o pecado sexual. Quem comete pecado sexual peca contra o próprio corpo, diz a palavra. O pecado sexual é apenas uma de muitas situações. Todos nós temos de lidar com situações injustas, com pessoas que nos fazem o mal. Quantos de nós enfrentamos a inveja amargurada de outros? Haverá aquele que falará mal de nós, seremos traídos nos negócios, promessas que nos foram feitas serão quebradas. Quantas pessoas perderam a promoção na empresa em que trabalhavam, porque foram vítimas de calúnia? Sabe, em momentos assim, meu irmão, você precisa saber, o Senhor é o vingador, Ele é justo, Ele vai dar a você a compensação de toda a perda que você teve. Nós estamos falando de restituição, mas eu preciso te dizer, há algo que o Senhor também, além de restituir, Ele vai compensar aquilo que você nem perdeu, porque você deveria receber, mas não recebeu. O Senhor vai compensar. É isso que o texto de Hebreus 10:30 está dizendo. Ele vai compensar, vai ter uma compensação. Você não vai ficar no prejuízo. Era para ser seu, mas alguém puxou o seu tapete. O Senhor está olhando, Ele vai julgar essa causa e Ele vai te compensar. Eu vou falar isso no próximo culto, eu vou falar sobre essa compensação depois, como o Senhor te compensa, te trazendo bases ali bíblicas, para você ver que a vontade do Senhor é sempre te abençoar e nunca te deixar no prejuízo. Você tem que viver a sua vida, caminhar com Deus, sabendo que você com Deus nunca perde. Não tem como perder com Deus. Com Deus você só ganha. Já viu a polêmica de uma música aí que eles estão criticando, que fala de eu perder a minha vida, e fica uma brigona por isso. Aí uma pessoa comentou, falou assim, não, por Deus ninguém perde nada. A verdade é que no final, se você parar para avaliar e ser sincero, você não perde nada. Com Deus você só ganha. Eu perdi a minha vida. Perdeu não, você ganhou vida abundante, eterna, filho. Você só trocou de fato a vida que você tinha, que era muito ruim, nem se comparava, a uma vida nova que Deus te deu, abundante e plena. Mas no final você não perde nada. Eu e você íamos para o inferno, vamos para o céu agora. Nós merecíamos a punição. Nós éramos aquele terceiro ladrão lá na cruz, que foi representado por Cristo. Ele foi o terceiro ladrão, mas quem devia estar lá era nós. Nós deveríamos estar lá na cruz. Mas veja, além de não receber a cruz, nós recebemos vida e vida em abundância. Temos esperança de dias melhores, de dias abundantes. Olha, meu irmão, você pode olhar ao seu redor e ver muitas coisas ruins, mas acredite, para os filhos de Deus, aqueles que têm esperança no Senhor, que confiam no Senhor, que sabem que Ele é o seu vingador, Ele é o seu juiz, Ele julga as suas causas, você nunca sairá no prejuízo. Lembra que eu falei para você no culto passado, quando nós falamos da restituição, e você tem revelação disso, isso tem o poder de ativar a restituição de Deus na sua vida. Talvez você possa dizer, pastor, por que eu não fui restituído até hoje? Porque ainda não foi ativado. Por que não foi ativado? Porque você não tem crido. Por que você não tem crido? Porque não tem sido pregado. E agora estamos pregando, estamos falando sobre isso, para que a restituição de Deus seja ativada na sua vida. Você receba 120% a mais, você receba o dobro, você receba 100 vezes mais, e você seja compensado
até por aquilo que você não recebeu. Não recebi, tem coisa que você nem recebeu, nem sabia que você ia receber, mas o Senhor sabe que você não recebeu. E aí as surpresas virão, você fala: Senhor, quanta bênção, quanta bênção. Tinha coisa que você nem imaginava, está lá o Senhor, está julgando, você só precisa crer, declarar, clamar, orar a respeito disso, e você vai ver as coisas acontecendo. Você pode dizer amém? Fique em paz com tudo que tentaram fazer contra você, pessoas que tentaram te manipular, tentaram tirar vantagem de você, até manipularam e tiraram vantagem. O Senhor viu as pessoas que foram desonestas e pegaram o que deveria ser seu. Mas o Senhor está falando para você, lembre-se de algo muito mais importante: você não vai se vingar, e você não precisa se vingar, nem se encher do espírito de justiça própria. O Senhor está dizendo: eu, o Deus Altíssimo, vou acertar a conta. Não vai arrumar confusão. Você não sabe a paz que isso te traz e me traz. Você vê uma coisa pequena, eu ia lá no batalhão para tirar satisfação. Você já imaginou o piseiro que podia virar isso? Que vergonha. Sai no jornal lá, o Joatan, pastor da videira, vem cobrar um emagrecedor e acerta a orelha de uma militar, porque ele ficou nervoso, ele sai algemado de lá, por bobeira. Minha esposa nem sabe disso, está sabendo agora. Mas isso eu vinha remoendo, eu falei: não, está errado, pode, larga a mão desse trem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso é muito pequeno. Eu sei que tem gente aqui que foi lesado em coisas muito maiores, e tirar isso do seu coração, só Deus pode fazer. Você tem que colocar nas mãos dele e falar: Senhor, o Senhor é o meu vingador, eu coloco nas tuas mãos, o Senhor vai acertar as contas. Acerta, fique em paz, Ele vai cuidar de tudo, você vai ser compensado e não ficará no prejuízo. E quanto a essas pessoas, pastor, ore por elas, abençoe-as, abençoe cada uma delas. Senhor, a minha vingança contra elas é que elas se convertam ao Senhor e recebam o Senhor como Salvador e Senhor da vida delas. Essa é a minha vingança, eu quero vê-las salvas na presença do Senhor. Romanos 12, 19 a 21, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que o Senhor está falando? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Quer ver como muda tudo? Eu queria lá fazer o barraco, agora eu tenho que ir lá levar um presente para ela. Fala: você não pagou esse aqui, ainda estou te dando o outro aqui de brinde, cortesia. Como é que faz um negócio desse? Se não for pelo Espírito de Deus, você não faz. Você não faz, o homem não tem capacidade de fazer isso. Por isso, só podemos viver dessa maneira, como Paulo está dizendo aos Romanos, se andarmos no Espírito, se deixarmos Cristo conduzir a nossa vida. Preste atenção, não são os outros que definem a sua atitude e o seu comportamento. Os servos já podem estar preparando e trazendo o pão e o cálice, por favor. Você não vai vencer o mal com um mal ainda maior, meu irmão, mas nós vencemos o mal com um bem, é isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele estava viajando com seus discípulos, e ele precisava repousar, passou por uma aldeia samaritana, e os samaritanos não o receberam, as pousadas cheias, ninguém quis receber. Sabe o que aconteceu? Os discípulos, lá em Lucas 9, 51 a 54, olha lá: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entrar numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, olha lá quem? Tiago e João,
Ei, o apóstolo do amor. Tiago e João, você consegue imaginar? Deus faz umas coisas assim maravilhosas, perfeitas, para mostrar que o homem sem Deus, sem o Espírito de Deus, ele não é nada. Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Tiago e quem, irmãos? O que reclinava a cabecinha no peito de Jesus, o que falava que era o apóstolo amado. Mas qual que foi a resposta de Jesus para eles? Volta aqui, já estamos encerrando. Qual que foi a resposta de Jesus para eles? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, ele repreendeu, chamou a atenção deles: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Não estou dizendo que você pode fazer isso e eu posso fazer. Escute, nós não podemos fazer isso. Pastor, isso é difícil. Eu estou aqui para dizer para você que não é difícil, é impossível. Pastor, então como é que nós vamos fazer? Pelo Espírito de Deus. Você por si só não consegue. Nós, na nossa carne, não temos condições de fazer isso. Nós precisamos do Espírito de Deus. Por isso Paulo diz: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos, as concupiscências da vossa carne. Tudo está ligado a andar no Espírito. Aí isso me remete a tudo que eu falei lá atrás. Como está a sua vida espiritual? Está orando? Está lendo Bíblia? Está jejuando? Está buscando ter uma vida espiritual melhor, mais forte, mais pujante, mais intensa? Como é que está? É isso que vai definir as suas atitudes. E é essas práticas que vai te levar a chegar num momento como esse. E ao invés de querer matar os detratores, os seus inimigos, você vai abençoá-los. Porque não tem a ver com você e comigo, mas sim o Espírito de Deus que habita em nós. Alimente-se de Deus, e as suas atitudes serão como as de Jesus. Não sabeis de que espírito sois? Disse para Tiago e para João: nós somos do Espírito de Deus. Nós não mandamos descer fogo do céu e consumir e matar as pessoas. Nós oramos e falamos: Senhor, salva elas. Liberta essa pessoa mentirosa. Liberta esse camarada que não cumpre a palavra dele. Senhor, liberta esse camarada que compra e não paga. Salva, Senhor. Transforma a vida dessa pessoa, que ela possa ter uma experiência poderosa e genuína com o Senhor. Você pode dizer amém? Porque no final das contas, fique tranquilo, Deus não vai deixar a sua conta deficitária. Ele não vai deixar você ficar caído, maltratado e no prejuízo, porque o dia do acerto de contas está chegando, e o Senhor é um Deus justo. Você pode dizer amém? Não se vingue de ninguém, você não precisa, o Senhor fará isso por você. Fique de pé, meu irmão, aonde você está. Sabe, a tentação no meio da prova é perder a paixão, é desistir dos nossos sonhos. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não pare. Deus não se esqueceu de você. O acerto será repentino. De repente você será promovido. De repente você encontrará a pessoa certa. De repente as pessoas que estão tentando derrubá-lo serão removidas do seu caminho. Você será elevado aonde não poderia ir sozinho. Esse é o poder do Altíssimo acertando a conta, meu irmão. Fique em paz. A sua hora está chegando. Deus vai compensar tudo que você perdeu. Você pode dizer amém? Enquanto os nossos irmãos vão distribuir o pão e o cálice, eu quero que você ore a respeito disso comigo. Ore a respeito dessa palavra. Nesses momentos, final do nosso culto, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor.
Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, que o Senhor julga as nossas causas, que nós não ficaremos no final no prejuízo. Por isso, ó Deus, nos livra de sermos pessoas que vivem na prática do vitimismo, que possamos entender que somos filhos, somos amados, que o Senhor luta as nossas causas, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos abençoará muito mais, nos dará muito mais do que aquilo que nos foi tirado, e até mesmo aquilo que nós não recebemos. Senhor, que também não haja em nós esse espírito de justiça própria, de querermos nos vingar. Senhor, que possamos entender que o Senhor é o vingador, que o Senhor é quem vai fazer o acerto de contas. Nós não precisamos nos preocupar, não precisamos, ó Deus, perder noites de sono, não precisamos ficar angustiados, porque, ó Deus, tudo aquilo que fizeram contra nós, tudo aquilo que perdemos, o Senhor vai restituir, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai nos compensar. Nós não ficaremos no prejuízo, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, que possamos descansar em Ti, confiar no Teu amor, saber que o Senhor está no comando, no governo das nossas vidas. Se alguém aqui, ó Deus, não entregou ainda a sua vida aos cuidados do Senhor, ao governo do Senhor, que ela faça isso hoje mesmo, que hoje mesmo ela entregue a sua vida aos Teus cuidados, Senhor, ao Teu governo, para que ela possa ter as suas causas julgadas, para que ela possa também receber, ó Deus, o acerto de contas, que o Senhor mesmo fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, meu irmão, enquanto o pão e o cálice é distribuído. Bendiga o nome do Senhor. Agradeça a Ele por ser o seu juiz, o seu vingador, por julgar as suas causas.
Aleluia. Todos receberam pão, o cálice. Se alguém não recebeu, dê um sinal com a sua mão. O servo vai até você. Todos receberam. Aleluia. Sabe, há bastante tempo eu não falo isso, mas a ceia do Senhor, ela é do Senhor. Ela não é uma exclusividade da igreja videira. Talvez você congrega em outro ministério, está aqui conosco, você é batizado, está em comunhão com o corpo, você pode participar da mesa do Senhor conosco, amém? Antes de você comer do pão, beber do cálice e fazer a confissão comigo, lembre-se, você não precisa correr atrás da sua bênção. Aquilo que Deus tem para você virá até você. A palavra de Deus diz que aos filhos Ele dá enquanto eles dormem. Descanse, descanse. O ano da restituição chegou. O dia da restituição chegou. Coloque no seu coração, você não vai ficar no prejuízo. Aquilo que é seu por direito, o Senhor vai te dar. Creia nisso, ore a respeito disso, clame por isso e receba tudo aquilo que Deus tem para você neste ano. Qual que é a base para você receber tudo isso? É o sacrifício de Jesus, pelo sangue. Se você foi abandonado, fique tranquilo, o Senhor vai cuidar disso. Se você foi lesado, Ele vai cuidar disso. Se você ficou no prejuízo financeiro, fique tranquilo, o Senhor não apenas vai te restituir, mas vai te dar muitas vezes mais. Apenas creia e confie. Isso não é palavra de coach, isso não é palavra de pregador motivacional. Eu não estou aqui para te motivar, eu estou aqui para te falar a palavra de Deus. Às vezes, a palavra de Deus, ela faz com que você possa confundir essas verdades com essas bobagens que os coaches falam. Mas é porque você está acostumado a ouvir o evangelho distorcido, errado. E aí você diz, é bom demais essas coisas para ser verdade. E como eu digo e repito, é bom demais e é verdade. O evangelho não tem parte ruim, como alguns dizem. Pastor, você só fala coisa boa, só a parte boa, porque não tem parte ruim. O evangelho é só coisa boa. O evangelho são as boas novas, boas notícias. A notícia de que você agora não vai mais para o inferno, mas vai para o céu. A notícia de que você agora recebeu a transformação pelo sangue do Cordeiro. A notícia de que você foi feito filho, co-herdeiro com Cristo. A notícia que sobre você não há mais condenação. Essa é a boa nova. Não tem outra coisa além disso. A notícia de que você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que todos os seus pecados foram perdoados lá na cruz. Então não espere ouvir outra coisa, porque esse é o evangelho. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Erga o seu pão aí onde você está e repita após mim, diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz, em meu lugar. Diga: a morte não tem poder sobre mim, porque o Senhor a venceu por mim. Diga: o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Diga: o Senhor é vencedor. Diga: ao comer deste pão, eu creio que na morte de Cristo, Ele levou as minhas maldições. Diga: eu sei que na sua morte, Ele foi partido naquela cruz